Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Éder, o canal Saber Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre movimento circular uniforme. E para falar de movimento circular uniforme, nós precisamos basicamente compreender que consiste em um tipo de movimento cuja a trajetória necessariamente deve ser circular, como o próprio nome já diz, uma trajetória circular, e que a velocidade desse móvel, a velocidade escalar, ela tem que ser constante. Então, quando um corpo possui um movimento cuja velocidade é constante e a trajetória é circular, podemos denominar esse movimento de movimento circular uniforme. Algumas grandezas vão aparecendo ao longo do estudo do movimento circular uniforme. Por exemplo, quando eu digo de velocidade constante, V é igual a CTE. Esse CTE quer dizer constante. Eu estou falando da velocidade escalar. A velocidade escalar. O que seria essa velocidade escalar? É uma abordagem que nós fazemos para a velocidade sem se preocupar com a direção dessa velocidade. Se ela está indo para a esquerda, se a velocidade aponta para a direita, para cima ou para baixo. Ou seja, nós só nos preocupamos com o módulo da velocidade. O que é o módulo? É o valor, o número que nós temos para designar a velocidade. Um exemplo, se a velocidade do móvel for de 100 km por hora, quem é esse valor? 100. O módulo é 100. Então, não estamos preocupados em dizer qual o sentido e qual a direção da velocidade. Então, se nós não preocupamos com o sentido e com a direção da velocidade, podemos dizer que ela é escalar. Então, já feito isso, nós podemos dar continuidade ao nosso estudo. Veja bem, todas as vezes que um corpo se desloca sobre uma trajetória circular, ele faz uma volta completa sobre essa trajetória. Por exemplo, se o móvel partir daqui desse ponto que eu estou marcando, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, e ele vai fazer um movimento aqui anti-horário, ele vai circular toda essa trajetória de branco e vai voltar ao ponto A. Se ele continuar se movimentando, ele vai fazer o mesmo percurso. Cada percurso que ele faz completo, nós chamamos de ciclo. Então, um ciclo é uma volta completa. Se nós queremos contabilizar a quantidade de ciclos que o móvel percorre por unidade de tempo, nós vamos entrar com uma grandeza chamada frequência. Frequência é uma grandeza extremamente importante para o estudo do movimento circular uniforme. Então, o que seria esta frequência? A frequência é a quantidade de ciclos por segundo. Ciclos, volto a dizer, é uma volta completa. A palavra ciclo, ela pode ser chamada também de volta, uma volta completa. Pode ser chamada também de revolução. Uma revolução completa é quando um corpo sai do ponto A, vai numa trajetória qualquer, para um sentido qualquer, e volta para o ponto A novamente, fazendo uma volta completa nesse círculo. Então, quando nós falamos que o corpo fez uma volta completa, ele completou um ciclo. Se ele completou 2 ciclos em 1 segundo, ele fez então uma frequência de 2 ciclos por segundo. Ou seja, frequência então é ciclo por unidade de quê? De tempo. Ok? Então, 2 ciclos em 1 segundo, 2 ciclos por segundo. Se ele fez 10 voltas em 2 segundos, 10 voltas dividido por 2 segundos vai dar 5 voltas por segundo. Então, a frequência desse móvel seria 5 voltas por segundo, ou 5 ciclos por segundo. Mas quando eu digo 5 ciclos por segundo, eu posso dizer também que é 5 Hz. 5 Hz é a mesma frequência que corresponde então a 5 ciclos por segundo. Ou seja, a frequência é medida em Hz, em homenagem ao Friedrich Hertz.
ou Heinrich Hertz, esqueci o primeiro nome, mas é Hertz, o sobrenome dele. Veja que nós então adotamos esta grandeza como importante. A frequência, quantidade de ciclos por segundo. Agora vamos falar da velocidade novamente. Vamos voltar aqui para o termo velocidade. Eu vou apagar essa parte aqui. Ok? Deixe-me apagar aqui. E falando de velocidade escalar, né? Nós podemos fazer uma brincadeira aqui com esse círculo. Veja que o círculo ele tem numa quantidade total 360 graus. Se eu passar uma reta aqui, ó, colocar esse ponto como ponto central, este ângulo equivale a 180 graus. O ângulo de baixo também a 180 graus. Contabiliza um total de 360 graus. A velocidade de um objeto é dada pela distância percorrida dividido pela unidade de tempo. A distância percorrida para o corpo fazer uma volta completa de A e fazendo todo esse trajeto circular e voltando a A novamente é um comprimento de circunferência. E o comprimento de circunferência, nós lembramos lá na matemática que é igual a 2π vezes o raio. Não é isso? Então o comprimento de circunferência é a distância percorrida pela trajetória, pelo objeto ao longo de toda a trajetória. Então essa distância aqui, D, é o próprio comprimento. Quando ela vai de A, circula toda essa circunferência e volta a A. Então uma volta quer dizer uma circunferência, 2π raio, a distância. O tempo, o tempo que um móvel leva ou gasta para fazer toda uma volta, sai de A e volta a A, é chamado de período e é simbolizado pela letra T maiúscula. Período. Coloca o tempo, esse ΔT aqui, ele vai ser o nosso período. O D foi 2πr, porque é a circunferência total. Ou seja, a velocidade escalar de um objeto que circula uma trajetória e é dada por uma trajetória circular é dada por 2π raios sobre t, que é o período. Ok? A frequência, veja bem, vamos voltar aqui na frequência. A frequência ela é dada como sendo o número de ciclos por unidade de tempo, não é isso? Por unidade de tempo, que é os segundos. O período, por sua vez, é o tempo que um corpo leva para dar uma volta, ou seja, é um segundo os segundos para cada volta. Então nós podemos colocar que é S sobre uma volta, que é um ciclo. Veja que a frequência é ciclo por segundo e o período é segundo por ciclo. Daí nós podemos dizer que a frequência F é o inverso do período. Aqui uma outra forma para a gente trabalhar com movimento uniforme, ok? Então a frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre t. E se eu quero saber quem é o t, basta colocar 1 sobre f. Essas duas equaçõezinhas são importantíssimas para o estudo do movimento circular uniforme. Essas equações são importantes para a gente trabalhar com movimento uniforme, ok? Então não esqueça da fórmula da velocidade, da fórmula da frequência, da fórmula do período, que é o tempo. Bom lembrar que a frequência aqui ela é medida em hertz e o período é medido em segundos, tá bom? Segundos para período, hertz para frequência. Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu apagar essa outra parte aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar para vocês da velocidade angular. Velocidade angular. Essa velocidade ela é extremamente importante para quem quer entender movimento circular uniforme. Todas as vezes que nós falamos de velocidade angular, nós estamos falando de alguma coisa relacionada a ângulos.
o que seria essa coisa? Vamos fazer aqui uma linha novamente aqui nesse trajeto. Vamos supor que o objeto ele vai sair daqui desse ponto que eu vou chamar de ponto X e vai começar um movimento nesse sentido aqui. Ah, tá, professor, ele saiu do A e está circulando aqui, que o senhor agora fala que ele sai do X. Sim, sim. Vamos imaginar que ele esteja saindo do ponto X e dando uma volta no sentido anti-horário. Quando ele está no X, ele está com uma inclinação em relação a esse ponto aqui igual a zero, porque a retinha que liga esse ponto central até o ponto X é uma reta que está na horizontal e não tem inclinação alguma. Mas quando ele chega na posição relativa a esse ponto de roxo aqui, que eu vou chamar de essa posição de Y, ele fez todo esse arco de parábola aqui, ó. Todo esse arco de parábola ele completou, ou seja, ele desenvolveu esse percurso que eu estou colocando de azul aqui para ficar mais fácil de você entender. Então ele fez esse trajeto. Esse trajeto aí, ele faz uma inclinação com esse ponto central, que vai ser justamente esse ângulo de branco aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Ou seja, ele fez uma volta até Y, saindo do X e indo até Y, varrendo um ângulo de θ, e que esse ângulo vai ser importante para mim. Para ele percorrer esse ângulo, ele levou um certo tempo, não levou? Aí vamos supor que ele continua o movimento e ele vai chegar lá na posição, digamos, posição Z. Vou chamar essa posição aqui de Z. Você nota que agora ele, partindo do X indo até o Z, ele fez uma inclinação maior agora. Essa inclinação agora de vermelho, que eu vou chamar de vermelho, essa inclinação daqui até aqui, esse ângulo de vermelho aqui eu vou chamar ele de θ também, só que o de branco lá eu vou chamar de θ zero. Agora você vai entender. O primeiro ângulo, que é o θ zero, ele é menor do que o outro ângulo, que é o θ, não é? Olha lá o tamanho dos ângulos. Sendo que esse ângulo θ zero é o ângulo inicial, é o primeiro ângulo, né, formado. E esse outro ângulo é o ângulo final. Se eu pegar o ângulo final e subtrair pelo ângulo inicial, eu tenho a variação do ângulo. Ou seja, é um resultado obtido pela subtração desses ângulos, que vai ser dado como sendo a variação angular. Ou seja, esse pedacinho aqui foi o pedacinho que aumentou, o pedacinho de azul. E esse pedacinho de azul eu vou chamar ele de delta θ, ou seja, a variação angular da trajetória do corpo. Essa variação angular, ela, para ser percorrida, levou um certo tempo. E o tempo que nós contabilizamos é importante para definir a velocidade angular. Ou seja, a velocidade angular, que é o ômega ou esse W aí, é dado pela variação desse ângulo dividido pela variação do tempo, que é o tempo gasto para varrer esse ângulo ao longo da trajetória. Tudo bem? Então, se nós considerarmos a seguinte questão, digamos que o corpo fez uma volta completa. Uma volta completa quer dizer quantos graus? Uma volta completa, olha, eu tenho aqui uma circunferência. Para o corpo sair daqui da posição A e voltar para a posição A novamente, ele fez uma volta completa. Quantos graus ele percorreu? 360 graus. 360 graus equivale a 2π radianos. Vocês se lembram na trigonometria, é uma volta completa. Se ele fez uma volta completa, qual que é a velocidade angular dele? Ó, velocidade angular é a variação angular dividido pela variação do tempo. Para uma volta completa, a variação angular, esse Δθ, equivale a 2π radianos, que nós vamos trabalhar com o ângulo em radianos.
dividido por ΔT. ΔT não é o período, o tempo que ele levou para fazer uma volta completa. Como é uma volta completa, o ΔT é o período, então eu vou colocar aqui embaixo T. Ou seja, nós podemos concluir que a velocidade angular é 2π sobre o período. Como nós temos a frequência o inverso do período, quer ver? Vamos apagar isso daqui, ó, quer ver? Vou apagar essa parte daqui e você vai entender agora a continuação dessa equação. A frequência, lembra lá, a frequência é igual ao inverso do período, né? Então veja que eu vou fazer um negócio aqui agora, ó. W é igual a 2π sobre T. Eu posso escrever isso como 2π vezes 1 sobre T, porque esse T está embaixo, eu só desloquei ele para a direita. Daí, esse 1 sobre T aqui é quem? Aqui, ó, 1 sobre T é a frequência. No lugar de 1 sobre T eu vou colocar a frequência. Então W é igual a 2π vezes a frequência. Ah, professor, uma equação nova aí. Sim, essa equação aqui é a equação da velocidade angular, que é esse W. Esta equação aqui é a velocidade também angular. E esta equação aqui também é a velocidade angular. Todas as três equações para a mesma grandeza? Exatamente. É a equação da velocidade angular. E a velocidade angular é medida em que, professor? A velocidade angular é medida em radianos por segundo, ó. Radianos por segundo. É a unidade de medida da velocidade angular, ok? Velocidade angular. Beleza. Agora nós podemos fazer uma seguinte relação. Olha só. Eu vou cancelar isso que eu fiz aqui, desse lado de cá. E... eita, eu acho que eu errei aqui no negócio aqui. Pera aí. Cancelar isso daqui. E vou escrever aqui no cantinho. Note que a velocidade é igual a 2π vezes o raio sobre o período. E agora, a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. 2π sobre o período. Essa é a velocidade escalar, a de cima, e a velocidade angular de baixo. O quanto que varia de ângulo por tempo. Se você fizer uma observação mais minuciosa, você vai ver que 2π sobre t está nessa equação de cima. E 2π sobre t é o W. Olha lá, ó. 2π sobre t é o W. Então, no lugar desta equação de cima, no lugar de 2π sobre t, eu vou colocar o W. Então, vai ficar assim, ó. V é igual a W vezes quem? Vezes o raio. Ah, então acabamos de encontrar uma nova equação? Isso. A velocidade escalar é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Ok? Ah, então tá. Essas equações nós devemos guardar, memorizar? Sim, porque são elas que vão nos ajudar. Mas se tiver dúvida, volta o vídeo novamente e acompanhe o raciocínio até você compreender melhor. Tudo bem? Agora eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Deixa eu apagar isso daqui. Isso tudo aqui. Vamos lá. Ctrl X. Beleza. Eu vou fazer isso daqui, ó. Opa, deixa eu terminar isso aqui também. Quer ver? Quando o corpo, por exemplo, a bolinha está girando em torno dessa circunferência e digamos que a bolinha, um corpo esteja bem aqui, ó, nesse ponto de vermelho aqui, ó, uma bolinha que está circulando aqui nesse sentido. Essa bolinha, ela está sofrendo alteração na sua direção, porque quando ela está aqui, ela está apontada para cá, ó, a frente da bolinha. Se a bolinha estiver aqui, a frente dela está apontada para cá. Se a bolinha estiver aqui, a frente dela está apontada na outra direção. Ou seja, a direção ou o sentido da bolinha está sendo alterado ao longo da trajetória. E com isso a velocidade também sofre alteração no seu sentido. Se a velocidade sofre alteração no seu sentido, existe uma aceleração. Porque a aceleração não é aquela grandeza que indica a variação da velocidade? Tá. Aqui nesse ponto a velocidade, vamos chamar a velocidade 1,
Nesse outro ponto aqui a velocidade é a velocidade 2. Professor, mas a velocidade não é a mesma? Em módulo é a mesma, o número da velocidade é o mesmo, mas o sentido e a direção da velocidade é outro. A velocidade aqui que eu estou falando é a velocidade vetorial agora, que tem sentido e direção. Pode ter o mesmo modo, pode ser 20 km por hora toda a vida, 10 metros por segundo toda a vida, ou 100 km por hora toda a vida. Mas em cada ponto a velocidade tem um sentido e tem uma direção. Se pelo menos o sentido e a direção da velocidade são alterados, existe uma aceleração, porque ela é a responsável por alterar a velocidade em algum aspecto. E essa aceleração aí, que muda o sentido e a direção da velocidade, é chamada de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela é dada pela letra A, C minúscula aqui embaixo. E existe uma equação para ela. Nós não vamos deduzir esta equação aqui agora, porque não é o interesse da nossa aula. Mas em outra ocasião a gente pode deduzir essa equação. A aceleração centrípeta é dada pela velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Guarda essa equação aí, tudo bem? Velocidade escalar é esse Vzinho aqui, ó. Velocidade escalar. Essa velocidade não é 2π raio sobre t, não é? 2π raio sobre t. Ela também não é dada como W vezes R na parte anterior do vídeo? Sim, é a mesma velocidade, só que agora ela é elevada ao quadrado. Tudo bem? Não esqueça desta equação. Então, aqui nós falamos de algumas grandezas. E outra coisa. Esta aceleração, ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Metros por segundo ao quadrado. É a aceleração centrípeta. E depois nós viremos com alguns exercícios tratando de movimento circular uniforme. Espero que vocês tenham gostado. Lembre dessas equações. Até a próxima e um forte abraço. E até o nosso próximo encontro.